Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Que privilégio temos de, mais uma vez, livremente poder adorar o Senhor por meio do estudo de sua palavra. Alegremente convido você já chegar a Romanos capítulo 11. Gostaria de junto com os irmãos, continuar estudando essa epístola que traz para nós muito conhecimento a respeito do que Deus faz, fez e fará em nossas vidas, como também na vida da sua igreja em si. Pois bem, eu tenho, na verdade, sido abençoado, aprendido mais a respeito da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é algo muito especial nós entendermos. O texto que o irmão leu, nós já tivemos a oportunidade de estudar anteriormente. Gostaria de pedir que destravasse a tela, para a gente poder recordar um pouquinho com os irmãos, né? Nós já estudamos, né, do versículo 1 ao versículo 10, que trata do presente, né? E a partir do versículo 11, é o que nós vamos estudar hoje, vai tratar da esperança para o futuro. Nós vimos nesse presente tudo isso que eu vou colocar aqui para os irmãos, tá bom? Paulo responde enfaticamente a primeira pergunta do versículo 1, que é essa que está acima. Terá Deus rejeitado o seu povo, isso no presente, né? Aí Paulo vai dizer que Deus não rejeitou. Deus reservou um remanescente, foi o que o irmão leu, e também hoje continua do mesmo modo. Deus tem um povo no meio de um povo maior. Isso a gente vê na experiência de Israel e continua também. Na segunda sessão, vai partir na segunda pergunta do versículo 11. Você pode observar logo no princípio que ele vai dizer: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Isso, Romanos. Eu estou esquecendo das crianças, né, amor? Já me empolguei demais, não foi? Certo, vou terminar só essa apresentação aqui, tá bom? Então, parte da primeira pergunta, a condição no futuro. E a essa pergunta, versículo 11, Paulo pergunta: porventura tropeçaram para que caíssem? Ele vai dizer: de modo nenhum. Então, em cima dessa pergunta, Paulo vai desenvolver o restante desse conteúdo, tá bom? O conteúdo que nós vamos estudar hoje é a esperança futura que ele vai transmitir para nós. E vamos conhecer mais a respeito da misericórdia de Deus, que produz para nós alegria e esperança. Então, nós vamos convidar as crianças. Hoje é só até... entendi. Então, vamos convidar as crianças para que nós possamos dividir, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos. As crianças, cadê vocês que estão sentados ainda, crianças? Vamos, isso, Vi, chega, Vi. Todo mundo bem comportado. Por aqui, ó. Por aqui. Então, a primeira pergunta que nós já estudamos, a resposta foi: embora haja um remanescente, os outros foram endurecidos, se nós formos estudar. Tá bom? Então, foram endurecidos. A segunda pergunta, nós vimos aqui do versículo 11, que ele diz: de modo nenhum, é a resposta que Paulo dá. Tá bom? Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Pois bem, irmãos, aqui nós temos a segunda sessão deste capítulo 11. Falo para vocês que quando nós lemos corrido, assim, nós não, nós não aproveitamos muito as informações que Paulo transmite aqui, né? Então, a resposta enérgica que Paulo dá à pergunta do versículo 11 traz para nós, demonstra para nós que a queda de Israel ela não foi total e também ela não foi definitiva.
Deus tem um propósito nessa queda de Israel. Eles não tropeçaram para que eles permanecessem no chão, caídos. Muitas vezes há quem pense até que não tem mais saída para Israel, que a igreja até substitui Israel, mas não é isso que Paulo desenvolve aqui no capítulo 11 de Romanos. Ele diz que eles não caíram totalmente. Basta você notar o versículo 25, quando Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte, nota essa palavra, em parte, e ele diz mais, em parte a Israel, até que, note aí, esse até que também mostra um limite, não é total e não é definitivo, é uma questão de tempo, até que haja entrado a plenitude dos gentios, como ele disse, haja entrado a plenitude dos gentios. Então, e o versículo 26 ele vai dizer mais a respeito desta questão. Então, nós notamos que Paulo apresenta o propósito do tropeço de Israel, isso no versículo 12. Nós podemos observar o propósito da queda de Israel, quando ele diz riversículo 12: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, nós notamos essa questão, tá bom? Eles não tropeçaram para que permanecessem caídos, mas eles se levantarão novamente. Deus voltará a tratar com Israel, e a gente lembra muito da história, né? Que Israel caía, Deus sempre ia voltava a tratar com eles, e ali Deus restaurava. E o que diz o versículo 12 é que Israel, ao se levantar, eles trariam para si um desfrutar das bênçãos de Deus mais abundante. Mas não apenas isso, Israel se tornará, na verdade, um reduto das bênçãos de Deus, mas eles atrairiam a bênção de Deus levando os gentios com eles. Ou seja, os gentios desfrutarão também dessas bênçãos. E isso nós podemos observar, tá bom? Quero mostrar aí para vocês que não é definitivo a queda deles. Isso aí é só um lembrete para os irmãos, e nós vamos dando sequência para o texto de hoje. Olha só, o capítulo 11 ressalta a misericórdia de Deus, tá bom? Nós vamos ver que Deus, ele traz a misericórdia, ele ressalta essa soberania dele nessa misericórdia, e ele traz em 3 direções. A primeira direção nós podemos ver no versículo 11 a 16, que vai mostrar uma forma de bênçãos em cadeia, tá bom? As bênçãos de Deus que Israel rejeitou o Messias, o que isso ocasionou? O evangelho para os gentios, ou seja, Israel rejeitou o evangelho se estendeu para os gentios, bênção para os gentios, não é verdade? Salvação para os gentios. Aí o que é que acontece? Quando nós olhamos, essas bênçãos serão multiplicadas com a plenitude de Israel. Então, versículo 11 a 16, nós temos uma série de bênçãos em cadeia. No versículo 17 ao 24, nós temos a representação alegórica, que ele vai usar a oliveira, isso até o versículo 24. E versículo 25 a 32, nós temos um mistério divino, que Paulo vai trazer na divisão dessa sessão, tá bom? É preciso entender a forma que Paulo desenvolve esses argumentos. E eu quero dizer para vocês que à medida que nós começamos a estudar e começamos a tentar compreender, não é difícil compreender a mentalidade ou do conteúdo que Paulo traz aqui. Ele repete por 3 vezes o assunto, vamos dizer desse modo, mas é interessante que ele modifica os termos. Nesse capítulo, nessa sessão, ele vai repetir por 3 vezes, mas ele vai usar algumas formas modificadas para nos ensinar. Ele apresenta como se fosse uma corrente.
E nessa corrente ele apresenta 3 elos dessa corrente. A primeira, nessa primeira ele faz o quê? Ele diz que Israel cai. E a queda de Israel resultou na salvação que chegou até nós, hoje, os gentios. Até Jesus vai dizer, né, que João vai dizer que, lá no capítulo 1 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o primeiro elo da corrente Paulo vai mostrar, o Salvador, o Messias veio para os judeus, a rejeição dos judeus resultou na salvação dos gentios. Então você já nota, aí nós temos o primeiro elo da corrente. Tá bom? Quando nós vamos mais adiante, Paulo vai dizer o seguinte, que por meio da salvação dos gentios, ele vai provocar ciúme nos judeus. Até Paulo vai desenvolver, versículo 14, para ver se de algum modo, versículo 13, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Aí Paulo vai dizer o porquê que ele se esforça tanto para pregar o evangelho aos gentios. Ele vai dizer, versículo 14, para ver se de algum modo posso incitar ao ciúme, essa palavra emulação, ao ciúme, os do meu povo e salvar alguns deles. Então você nota que, primeiro, o evangelho vem para o primeiro elo, né? O evangelho vem para os judeus, eles rejeitaram, resultou em salvação para os gentios. Aí o que é que acontece? Aí Paulo diz, eu glorifico o meu ministério nos gentios, para que os gentios se convertam, os judeus vão ficar enciumados em ver os gentios sendo salvos, né? Os gentios desfrutando das bênçãos de Deus. Aí eles vão ficar enciumados, então vão se converter para receber a bênção de Deus. Então nós temos aí o segundo elo, né? Por meio desse ciúme, da salvação dos gentios, Paulo provoca ciúme em Israel para conduzi-los à plenitude do arrependimento e da restauração. Tá bom? Então é o segundo elo da corrente. E o terceiro, o que é que acontece com a plenitude da restauração de Israel? Então, acontece o terceiro elo. A plenitude de Israel trará bênçãos muito maiores e superiores a todos. Até eu vi uma vez uma pessoa descrevendo, né? Graças a Deus que Israel rejeitou o Salvador, imagine se eles tinham aceito, o que seria de nós? Eu vi uma pessoa até mencionando isso. Mas nós temos aí, irmãos, as bênçãos vêm de Israel para os gentios, dos gentios para Israel, e de Israel novamente para o mundo. Tá bom? Então você pode notar que isso é o quê? A misericórdia de Deus que Paulo desenvolve. Tá bom? Notamos que a primeira etapa já ocorreu. Jesus já veio para os judeus fizeram o quê? Mataram Jesus, rejeitaram o evangelho. Mas o que foi que aconteceu? Veio a salvação para os gentios e nós já hoje experimentamos atualmente, né? Os gentios já estão usufruindo, tá bom? Então a primeira etapa já ocorreu, o evangelho rejeitado por Israel foi recebido por nós. E em verdade essa primeira etapa é a base para as outras duas. Ou seja, a segunda e a terceira etapa, ela é estruturada em cima da primeira. Por quê? Porque a conversão dos gentios, ciúme a Israel, plenitude de Israel, bênção em cadeia para o mundo. Deus é misericordioso, não é? A mão de Deus é fantástica. Então nós notamos isso. Temos um esboço que segue 2 linhas do estudo de hoje, tá bom? O primeiro, nós temos aí, no versículo 11 e 12, aborda em termos gerais, tá bom? E nós temos esse primeiro esboço. O segundo esboço, nós temos, Paulo vai tratar em termos relacionados ao seu ministério, que vai do versículo 13 a 16. É só isso que nós vamos ver hoje. Pretendemos, né? Se Deus permitir. Então, no primeiro, nós temos dividido em estágios, aborda esses termos gerais. Nota aí o versículo 11, quero chamar a sua atenção para ele, logo
parte A, Paulo vai dizer o seguinte, ó. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Paulo vai dizer de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio o quê? A salvação. Então nós temos aí o primeiro estágio. Por causa da transgressão deles, a salvação veio para os gentios, para nós. Trata de um evento histórico aqui. Paulo está descrevendo um acontecimento. E nós vemos, inclusive, nos estudos de Atos, que tem sido uma bênção. Como o evangelho já está chegando aos gentios, né, na história de Cornélio. A igreja começa com digamos, aquele ambiente totalmente judaico, e ali vai se expandindo, os judeus resistem, o evangelho se expande, e os gentios são incluídos, aí passa a ter um contexto judaico, né, gentílico, e depois vai tomando mais forma gentílica, à medida que expande o evangelho. Então, o que é que nós podemos notar? Que o que Paulo está usando aqui, ele está usando um evento histórico, porém, ele apresenta um significado teológico. Ou seja, Paulo pega um acontecimento histórico e para quê? Para trazer para nós ensino a respeito do plano de Deus e do trabalho de Deus para que nós pudéssemos compreender. Lucas, em Atos, ele diz que pela rejeição do evangelho por parte dos judeus, resultou no oferecimento desta mensagem, né, aos gentios, e ao mesmo tempo a aceitação por parte destes. Nós vamos examinar, por exemplo, chegue por favor a Atos 13, lá no versículo 46 de Atos, é perto, é só você voltar um pouquinho, Atos 13, no versículo 46, que nós lemos o seguinte, Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Então você nota aqui, se você for ler o restante do texto, você vai ver que Paulo e Barnabé, eles vão aos judeus, os judeus rejeitam, aí Paulo, eles vai e diz abertamente, já que vocês se consideram indignos do evangelho, da vida eterna, nós vamos para os gentios. Ou seja, os judeus rejeitam, então nós notamos aqui, a salvação é oferecida e aceita pelos gentios. Ou seja, a rejeição de Israel resultou em bênção para nós. Tá bom? Então, é algo que se é notado no texto de Atos. Notemos também, quando você chega para o capítulo 18 de Atos, Paulo e Barnabé, mais uma vez, eles buscam os gentios, lá no capítulo 18, versículo 6. Ele diz, capítulo 18, versículo 6, ele diz o seguinte: opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Ou seja, Paulo chega na cidade, chega lá, rejeitam, blasfemam contra o evangelho, Paulo se irrita, e ele diz: estou livre do sangue de vocês, e agora, e note isso que é na sinagoga, e ele diz, agora eu vou pregar para os gentios. Então, você pode observar que é algo que nós podemos somos, na verdade, abençoados. E não só aqui. Chega lá para Atos 28, versículo 28, já no final da carta, né? Bem no finalzinho da carta de Atos, no livro de Atos, capítulo 28, versículo 28, Paulo diz assim, ó: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então você nota, irmãos, nesse primeiro estágio, como nós podemos observar que o evangelho foi trazido aos gentios, e porque os judeus a rejeitaram. Então a bênção veio para nós.
Então, voltando lá para Romanos 11, temos aqui a primeira questão. Pela sua transgressão, ou seja, pela a transgressão dos judeus, veio a salvação aos gentios. E hoje nós entendemos e acolhemos. Cada um desses episódios deu-se do mesmo modo. Rejeição de judeus, vou para os gentios. Judeus rejeitam, eu vou para os gentios. Tem outros textos mais que poderíamos examinar, tá bom? Então, a rejeição dos judeus traz o evangelho para nós. Os gentios receberam, levando ao segundo ponto predito por Jesus. Qual é o segundo ponto predito por Jesus? Chega a Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Mateus 8, 11 e 12. Texto maravilhoso que Jesus faz referência e tem a ver com o que nós estamos vendo aqui. Versículo 11 e 12 de Mateus 8. Nós lemos o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então você nota que Jesus predisse a dureza de Israel, a rejeição do evangelho, e que esse evangelho traria bênçãos para os gentios, e os gentios tomariam lugar à mesa. Paulo transforma a história em teologia, em ensino, dizendo que o primeiro fato deu origem ao segundo fato. Deus reverteu o pecado da rejeição por parte de Israel em bênçãos, que nós chamamos de salvação aos gentios. Foi isso que o anjo disse a Cornélio: chama Pedro, ele vai dizer a ti o que tu deves fazer para ser salvo. Tá certo? Então, eis o evangelho que chegou até nós. No segundo estágio, qual é o objetivo disso? Porque Paulo se esmerou e para pregar o evangelho está aí o segundo estágio. A segunda frase do versículo 11 diz: para pô-los em ciúmes. Então Paulo trabalha, prega o evangelho se converte em todo o povo de Queimadas, para que chegue um judeu e diga: como é que pode os gentios, desfrutando das bênçãos de Deus, e eu como judeu estou fora? Fica enciumado. E esse ciúme para conduzi-los à conversão, ao arrependimento. Lucas registra algumas vezes a inveja ou ciúmes dos judeus em relação aos próprios apóstolos. Atos 5,17, nós notamos, capítulo 5, versículo 17, nós podemos observar no versículo 17, que diz o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, ciúmes. Podemos observar vários textos a respeito, mas vamos apenas para Atos 17, no versículo 5. Mais uma vez é mencionado, 17, no verso 5. Veja bem o que diz, Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, a inveja, tomado de inveja. Irmãos, nós notemos aqui que nesse segundo estágio, que os apóstolos experimentaram, viram essa inveja dos judeus. Eles experimentaram. Os apóstolos exerciam uma influência muito atraente perante os gentios. E com isso, os judeus, eles ficavam tomados de inveja. E a gente vê muito isso hoje no meio gospel aí, que há muitos questionamentos a respeito. Então, temos aqui o segundo estágio sendo aplicado, sendo mostrado de um modo que nós podemos compreender. Paulo porém aqui nós notamos uma coisa que Paulo concebe, ou Paulo entende, e quando ele diz assim na parte final do
do versículo 11 de Romanos 11, na parte final, ele diz, para pô-los em ciúmes. Ou seja, na compreensão de Paulo, ele entende que aqui é uma inveja mais produtiva do que aquela que os judeus estavam usando como ponto para agredir, perseguir e tentar e fazer o mal. Tá bom? Então, Paulo concebe aqui uma inveja produtiva em relação aos judeus, ou seja, seria uma inveja que traria bons frutos. É isso que Paulo percebe, ou que ele entende. Esse bom fruto que ele concebe aqui, ele entende que esse ciúme traria a Israel ao observar a bênção de Deus nos gentios, a salvação que eles desfrutavam, e eles se reconciliariam com Deus para experimentar as mesmas bênçãos que os gentios estavam experimentando. Mesmo porque as bênçãos de Deus foram enviadas para eles. Então, esse ciúme traria para eles essa concepção de dizer, olha, eles estão desfrutando da bênção de Deus, então nós temos direito a essa bênção, vamos buscar esta bênção. E traria esse efeito. A reconciliação com Deus, o perdão, o amor, a alegria, mediante o Espírito Santo. Então, eles cobiçariam essas bênçãos e, ao mesmo tempo, isso traria uma compreensão para eles desta conversão. Eles iriam se arrepender, eles iriam aceitar o Cristo e, com isso, garantiria desfrutar da comunhão com Deus do seu favor. Então, este Israel, levado a este arrependimento, a esta plenitude, certo? Eles acabariam se convertendo todo. Então, nós temos aí o segundo estágio, tá bom? O terceiro estágio, nós vemos o versículo 12. Olha o versículo 12. Nós lemos aqui, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, quanto mais a sua plenitude, não é nenhuma pergunta, né? É uma exclamação que nós observamos aqui. Então, quando nós olhamos esse terceiro estágio, esta salvação desfrutada por Israel, ela transbordaria nas bênçãos para os gentios. Não só para os gentios, mas uma bênção mais global. Paulo desenvolve uma sentença de modo compacto, de modo que envolve duas expressões. Você pode notar que ele vai dizer, ele diz no versículo 12, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, ele diz, quanto mais a sua plenitude. Diz respeito, a primeira diz respeito a Israel. Ele diz que a transgressão de Israel redunda em riqueza para o mundo. Quando ele fala dessa transgressão, essas bênçãos trouxeram aos gentios resultado. Ele faz alusão à conversão, ele faz alusão à restauração. E isso hoje, o evangelho é muito pregado, né? Aonde vai se tem o evangelho anunciado. Continuará até que o remanescente esteja completo. Então, a primeira frase que Paulo traz, mesmo sendo uma sentença compacta, faz referência a Israel, enquanto que a segunda ele faz referência aos gentios, que diz que as bênçãos recebidas são chamadas, bem interessante, no versículo 11 é a chamada de salvação, que ele diz, veio a salvação aos gentios. Enquanto que na segunda, no versículo 12, ele vai repetir duas vezes, redundou em riqueza, e mais uma vez ele vai dizer, e o seu abatimento, que é o abatimento de Israel, mais uma vez, em riqueza. Ou seja, o versículo 11 vai chamar de salvação, o versículo 12 vai chamar de riqueza. E é isso que os gentios desfrutam no evangelho, da salvação, de riquezas. Porém, irmãos, as bênçãos que eles receberão através da plenitude de Israel, não tem como se comparar até então. Não se compara com o que já foi experimentado por nós, pela igreja no decorrer de sua história. O que Paulo faz aqui
né, essa bênção tão especial que ele vai dizer, que o seu versículo 12, no final, ele diz, quanto mais a sua plenitude. Aí ele vai dizer, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. E no versículo 15 tem uma frase muito interessante que ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Então nós temos aqui que Paulo vai desenvolver que há uma bênção incomparável. Para quê? Para que essa expressão, sendo compreendida por nós, possa gerar em nós uma grande expectativa. Se você for olhar, volta aí 2 páginas, Romanos 8, no versículo 18, ele vai dizer, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. E o 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, Paulo vai desenvolver na sua carta para os gentios um modo de linguagem ou de expressão que possa alimentar nos cristãos gentílicos uma grande expectativa pelo que Deus há de realizar. Manter-se nessa expectação do aparecimento da glória do grande Deus, como diz as Escrituras. E nós possamos estar nessa, porque a expectativa deixa-nos alerta, motivados, envolvidos, nos deixa, com ímpeto de aguardar e de fazer algo mais para Deus. Então, é isso que Paulo desenvolve nesses termos mais gerais que aqui nós estudamos, que vai do versículo 1 ao versículo 12. Associamos alguns ingredientes a partir do versículo 13, mas esses estágios é baseado mesmo no 11 e 12. Perguntas? Colocações? Alguma colocação, alguma pergunta? Podemos continuar? Então, chegamos à segunda sessão, a divisão deste trecho de hoje. Ou seja, em termos relacionados ao seu ministério. Então, Paulo, que trouxe em termos mais gerais, agora ele vai associar ao seu trabalho, ao seu ministério. E você pode notar, por exemplo, no versículo 13, quando ele diz, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, eu glorifico o meu ministério. Então, Paulo vai tratar desse relacionamento, ou desse envolvimento dele para com a sua missão, para com sua tarefa. Nesse ponto, Paulo passa a ser mais específico, mas ele segue a mesma lógica que ele vinha desenvolvendo. Paulo, ele é muito coerente no seu modo de desenvolver o assunto. Ele refere-se aos irmãos da igreja de Roma e ele nota o versículo, quando você lembra o capítulo 1, Paulo vai dizer lá no versículo 5, eu gosto muito desse versículo, quando ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, Paulo menciona a sua atividade de apóstolo perante os gentios, e ele fala do seu envolvimento nesta missão. E volta a afirmar, lá no capítulo 15, quando ele diz, visto, pois, glorifico o meu ministério. Então, Paulo vai ressaltar sempre a responsabilidade dele em ministrar aos gentios e como ele se esmera para que ele possa fazer esse trabalho com grande empenho e resultado. Resultado. Não que Paulo seja, digamos, resultadista, mas que ele procura com todo esforço. Ele traz essa ideia de dedicar-se cada vez mais, de um modo inteiro e sem reservas. Ou seja,
Paulo é absolutamente focado nesse ministério. Ele tem um objetivo nesse ministério. Ele tem um objetivo que ele não abre mão. É muito importante porque isso muda o modo como encara os acontecimentos, né? E a gente vê muito isso no decorrer da sua jornada. Ele empenha-se por cumpri-lo com toda a sua força. Ele é totalmente devotado à missão. Totalmente. Você não vê Paulo envolvido em outras conquistas ou na vida pessoal. Paulo não investe em nada disso. Paulo investe no ministério, na missão. Tá bom? Então, é isso que ele faz. Note uma coisa, que toda a energia e perseverança ele dedica a essa tarefa. Ele espera conseguir através dela um resultado. Nota aí o versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, o que é que Paulo faz com isso? Eu trabalho aos gentios, eu glorifico o meu ministério aos gentios com muito esforço, com muito empenho. Sabe por quê? Para que ver se porventura os judeus podem ter ciúmes e alguns deles possam se converter. Então você pode perceber que o objetivo de Paulo é alcançar alguém do seu próprio povo. Já pensou? Às vezes a gente não se esforça nem para ganhar alguém de nossa própria família, né? A gente não investe. A gente até às vezes defende uma vez e esquece, houve a rejeição e aquela coisa, e a gente já deixa para lá, não, nem sequer continua orando pelaquela pessoa e tal. Paulo, ele prega aos gentios, ele se esmera com todo o desvelo, com toda a energia, para quê? Para que possa provocar ciúme aos judeus e possa salvar alguns daqueles. Temos a mais impressionante e surpreendente declaração de motivos ministeriais. O motivo de Paulo pregar tanto aos gentios, para tentar salvar algum judeu. Isso é interessante demais. Então, nós veremos algumas razões, né, a respeito daqui. A primeira razão é caracterizar o ministério que exerce para provocar ciúmes ao seu povo. É a primeira razão de tanta dedicação, né, do apóstolo aos gentios, do apóstolo Paulo. Eu não sei como é que tem pessoas que ainda têm coragem de renegar os escritos de Paulo que estão na Bíblia, eu não sei. Que eu já vi, gente, eu já vi que pessoas assim. Então você veja que a primeira razão de tanto esmero da parte de Paulo é para fazer com que alguns possam sentir ciúmes, alguns judeus, e se converter. Assim ele encorajando-os, né, os judeus a se chegarem a Cristo como resultado desse ciúme. Ou seja, os judeus vendo o que Jesus, o Evangelho, estava fazendo na vida dos gentios, eles pudessem ser encorajados a chegarem também a Jesus, a confessar o Evangelho, a crença em Cristo. Parece interessante, ou parece-nos um pouco, que tem também a intenção de nos trazer um certo incentivo, provocar reações, provocar emoções. Mas quando nós olhamos aqui, ao que, digamos, nós podemos até dizer, provocar ciúmes é uma reação indigna, né? é uma emoção indigna. Ciúmes, inveja, é indigno. Porém, irmãos, nesse contexto, não é bem isso. Nem todo ciúme tem a marca do egoísmo. Nem todo ciúme. Ele tem essa marca egoísta, que nós entendemos como sendo algo pecaminoso. Nem sempre o ciúme é movido pela a insatisfação, né, da cobiça pecaminosa. Nem sempre. Tá bom? No fundo, o ciúme significa, sim, um desejo, né, de ter para si algo que pertence a outro.
Ou seja, o invejoso tem ou não o direito de possuir aquilo. Eita, eu estou invejando aquela coisa, mas eu tenho o direito de possuir aquilo, tá certo? Mas se a coisa desejada primeiro, é algo bom, nota aí, tá bom? Eita, eu tenho o desejo de possuir aquilo. Primeiro, é algo bom? Você precisa saber o que é algo bom, tá certo? Segundo, é uma bênção de Deus. E é uma bênção que todos podem desfrutar. Então, esta cobiça, ou cobiçar essa bênção, não é pecado. É uma bênção que não é para tomar de alguém, mas é uma bênção que Deus concede a todos os que creem. Exemplo. Então não é algo pecaminoso. É uma bênção que todos têm direito, que está acessível a todo aquele que crê ou que quiser. Então eu posso cobiçar essa bênção. Então o que é que Paulo está fazendo? Paulo está procurando trabalhar para excitar os judeus a desejarem a bênção de Deus que os gentios estão desfrutando. Eles não iriam tomar as bênçãos do gentio para ele. Não é de vocês, é minha. Deu para entender? Então é algo bom, algo que todos têm direito, é uma bênção a qual todos podem desfrutar. Então nós temos aí essa cobiça. Paulo procura, digamos, provocar esse ciúme nos judeus. Esse é o tipo de desejo apropriado, né? E provocá-lo pode ser uma motivação para o pregador, tá bom? Então nós temos aí a primeira razão. Vamos para a segunda. Versículo 14, nós lemos: para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Ele considera provocar ciúmes como aspecto do seu ministério aos gentios. É um dos aspectos. Paulo vai pregar aos gentios, ele tem o desejo de salvar os gentios e provocar ciúme aos judeus. É um dos aspectos que ele entende. Demonstra que o seu ministério foi resultado da rejeição de Israel ao evangelho. Israel rejeitou o evangelho, Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Então ele tem essa compreensão. Quando nós notamos, por exemplo, no versículo 12, ele provoca ciúme aos judeus e ele entende que este ciúme trará benefícios. E à medida que há aceitação por parte dos judeus, esses benefícios são multiplicados e compartilhados ao mundo. Nota uma coisa, que o evangelho, ele vai trazer bênçãos. Já tem trazido, já trouxe, tem trazido e trará muito mais bênçãos. E é o que Paulo faz. Quando nós vemos o versículo 14, nos traz esta razão, que o ciúme é uma das características do evangelho que Paulo prega, ou de das motivações que ele tem. A esperança de Paulo, como nós podemos ver, ele fala no final do versículo, salvar alguns, ao que nos parece que Paulo tem uma baixa expectativa de salvar os judeus. Porventura salvar alguns. É como se a esperança de Paulo fosse, digamos, ele tivesse uma baixa expectativa. Pode ter relação com a modéstia de contribuição que ele faz para esse fim. Então nós temos aí a segunda razão. A terceira razão, está na tela para os irmãos, ele considera provocar ciúmes como um aspecto do seu ministério aos gentios. Eu acho que foi isso que eu misturei aqui. A segunda razão é que a declaração transmite uma baixa expectativa de Paulo em salvar. Irmãos, os meus escritos me atrapalhou. Então, o que é que nós olhamos? O apóstolo demonstra que o seu ministério, rejeitado pelos judeus do evangelho, mudaria toda a concepção à medida que mais ele trabalhasse, que mais ele se envolvesse. O que antes era salvação e riqueza, nós vimos isso no versículo 11 e 12, que os gentios já receberam. Salvação já receberam, e nós já desfrutamos de riquezas do evangelho da salvação, não na sua
Plenitude. O que é que Paulo faz? Paulo entende, que, digamos, que a expansão deste evangelho agora traria reconciliação ao mundo, ou seja, a aceitação dos judeus, a plenitude dos judeus, a salvação dos judeus vai trazer uma coisa chamada reconciliação do mundo. E vai nos conduzir, ou digamos, para um novo estágio. Isso porque Cristo destruiu a barreira do muro, que ele chama de inimizade. Isso entre os judeus e gentios, e principalmente entre ambos os povos e Deus. Ou seja, a plenitude de Israel traz restauração para o mundo. A plenitude de Israel aproxima as bênçãos de Deus do mundo. Até eu estava falando até com o Joab, eu estava lendo uma notícia no site Gospel, que há uma profecia rabínica, eles estão entendendo que essa guerra Rússia e Ucrânia é um dos indícios da vinda do Messias para Israel. O rabino judeu estava falando dessa profecia. Até onde isso, eu não li a notícia, também não vou compartilhar, só eu achei interessante e li só a manchete da notícia. Então, a plenitude de Israel, a restauração daquele povo, trará bênçãos ao mundo. A aceitação em vez de rejeição. Israel que rejeitou, então será aceito. Há divergências entre alguns comentaristas a respeito de algumas coisas, porém, nós podemos notar que Deus grandes coisas tem proposto quando nós lemos aqui no texto. Versículo 15 e 16, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento? Será vida dentre os mortos. Então, nós notamos, irmãos, que o que Paulo expressa aqui, como comparar essas bênçãos que virá? Como comparar com algo que já se foi até, digamos, experimentado? O que na verdade nós percebemos é que Paulo, no seu desenvolver, ele antevê, ou seja, ele já vê previamente bênçãos inimagináveis com a salvação dos judeus. Ou seja, o que Paulo antevê para o mundo, com a reconciliação de Israel com Deus, são bênçãos que não se pode imaginar. E como Paulo encontra um meio de comparar? Ele compara no versículo 15. Olha só o que é que ele diz. Por isso que eu disse, quando a gente vai lendo, a gente não tem nem como a gente se inteirar muito. Mas olha o versículo 15, ele vai dizer: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe o quê? Reconciliação, o evangelho ao mundo, não é verdade? Todo aquele que crê, certo? Aí ele vai dizer, que será o seu restabelecimento? Ou seja, o que será de sua, digamos, reconciliação com Deus? O que será? Paulo vai dizer assim, olha como é que ele fala, final do versículo 15, senão vida dentre os mortos. Ou seja, o que é que Paulo faz com isso? A única coisa que Paulo consegue, digamos, comparar aqui, essas bênçãos que ele antevê, é vida após a morte. Ou seja, como será glorioso. Como é que a gente pode imaginar a vida eterna? Como é que a gente pode imaginar a vida pós-ressurreição? Como será? Então, Paulo vai dizer que a plenitude de Israel trará bênçãos para o mundo que só pode ser comparado com vida após a morte. Só o fato de não haver medo, insegurança, pavor, fraqueza. Então, é um modo que Paulo transmite para nós para dizer as bênçãos com a reconstrução espiritual de Israel, a reaproximação deles, de Deus, as bênçãos que o mundo vai desfrutar, não há como a gente imaginar e comparar com algo que já foi experimentado agora. Algo que só pode ser comparado à vida após a morte. Deus que usou a tragédia da rejeição de Israel para salvar os gentios. Tá certo?
promete riquezas ao mundo por meio da aceitação e plenitude daquele povo. Lembra que a palavra de Deus diz: orai pela paz de Israel. Porque na paz de Israel está a nossa paz. Já vi um pregador dizendo: Israel é o relógio do mundo. E do modo como o relógio de Israel funciona, o mundo é influenciado, seja para o bem, seja para o mal. Então, irmãos, é o que Paulo transmite para nós. É por isso que eu estou me deleitando no estudo, porque cada vez mais eu estou vendo os propósitos de Deus que tem na sua palavra cumprindo-se, e as suas promessas vai se cumprir do mesmo modo. Deus usou essa tragédia, né? Rejeitaram bênçãos para os gentios e promete bênçãos maiores. Paulo passa a fazer uso de duas metáforas, uma tirada da vida cerimonial, nota o versículo 16 para a gente encerrar, e ele diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Então aqui nós temos Paulo fazendo referência a um costume cerimonial lá em Israel. A outra, na parte B do versículo, ele vai dizer: e se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então aqui nós já temos uma expressão tirada do contexto agrícola, na época em que eles eram comum essa linguagem. Então Paulo usa um exemplo cerimonial e um exemplo da agricultura. E pode ser resultado da esperança de Paulo no crescimento de Israel, tanto no crescimento no que diz respeito às bênçãos de Deus, como também pode também estar descrevendo o seu crescimento numérico aqui, tá bom? Então, Paulo vai trazendo para nós esta descrição. Assim como se consagra a Deus a parte de algo, ou seja, como ele diz na parte A do versículo, se forem santa as primícias da massa, ele diz, igualmente será a sua totalidade. Então, qual é a ideia? Que assim como se consagra parte de algo a Deus, tudo lhe pertence, ou aquele todo ali é dele. Eu consagrei parte aqui a Deus, mas a parte que foi consagrada é de Deus, mas a sua totalidade o é. Quando chega também na parte, quando nós vemos, pode significar também que, quanto aos primeiros convertidos se chegam pela fé a Deus, pode-se esperar também o restante, ou seja, como Paulo diz, primeiro o remanescente de Israel, mas a promessa de Deus é que todo o Israel será salvo. E ele tem esta promessa da plenitude acontecendo, então Israel chegará à sua conversão, restauração para Deus. E na parte B nós temos a imagem da agricultura, que pode indicar que, como os patriarcas judeus são propriedades de Deus pela aliança, também são os seus descendentes, que são incluídos na mesma aliança. Até nós estudamos anteriormente que Paulo diz que não são judeus os que são simplesmente da linhagem nacional, mas aqueles que são da linhagem da fé ou da aliança que Deus fez, sendo os patriarcas a raiz e os seus descendentes os ramos. Então Paulo usa essa metáfora para trazer alguns ensinos. Então, irmãos, aqui nós estamos chegando ao final de nosso estudo. Notemos algo bem especial, que o capítulo 11 vai mostrar para nós a misericórdia de Deus, seja para com os judeus, seja para conosco. E isso é muito vivo e vivido. Com isso, nós temos algumas lições para nós. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o modo como Deus agiu historicamente com Israel. Nos traz descanso, pois ele continuará agindo em conformidade com a sua palavra. Ou seja, irmãos, nós podemos descansar seguros, nós não precisamos ter uma insegurança. Será que isso vai acontecer? Será que Deus vai cumprir o que ele prometeu? Não. O modo como Deus historicamente agiu em Israel, conforme a palavra, agirá também conosco, com o seu povo, em conformidade com tudo o que ele já disse. Certo? Tem pessoas que
que acreditam em novas revelações fora da palavra de Deus, extra-bíblica. E isso é um problema, tá bom? Deus age em conformidade com a sua palavra e não fora dela. Essa é a primeira lição que gostaria de compartilhar com os irmãos. A segunda lição, nós devemos aguardar com grande expectativa o cumprimento das promessas de Deus, porque Ele é fiel. Ou seja, nós não devemos relaxar. A expectativa impede o comodismo, impede o conformismo, tá bom? Mantém viva uma chama acesa de que o Senhor vai voltar a qualquer instante, vai cumprir suas promessas, tudo será feito conforme Ele planejou e Ele nos diz como vai fazer. E é isso que, estudando, nós vamos cada vez mais sendo alimentados. Isso é fato, irmão. Isso é fato, que Deus vai cumprir suas promessas. E, por fim, temos o estímulo correto para aguardar com perseverança ou com paciência o tempo que Deus há de cumprir, o tempo em que Deus há de cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Vamos esperar, precisamos esperar, isso é um estímulo, né? E nos mantém fixo ou firmado na verdade que a Bíblia traz para nós. Aguardar com paciência, com perseverança, não esmorecer por nada. Por quê? Porque as misericórdias de Deus não têm fim. Nós lemos isso, né? Citamos isso, mas quando vem os apertos e tudo, as coisas estão demorando, a gente fica desanimado e tal e tudo mais. Ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nós precisamos entender, as promessas de Deus vão se cumprir. Talvez você não tenha entendido a metade do que aqui nós conversamos. Talvez até eu também tenha dificuldade, e é verdade. Porém, irmãos, uma coisa é certa, as misericórdias de Deus não têm fim, se renovam a cada manhã. E Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu, está nas Escrituras, se cumprirá. Cabe a nós o quê? Vamos olhar os acontecimentos, mas vamos atentar os nossos olhos para Deus. À medida que fixamos os olhos muito nos acontecimentos, nós ficamos paralisados e não trabalhamos. O que é que Paulo faz? Vou pregar o evangelho aos gentios, provocar ciúme aos judeus, porque os judeus se arrependendo, Deus consuma seus planos de bênçãos para o mundo. Deus abençoe. Nós vamos orar, encerrar a transmissão, em seguida os irmãos podem fazer as suas colocações. Querido Deus, agradecemos por Tua palavra, louvamos a Ti nesta manhã, por Tuas bênçãos, por Tuas misericórdias que não têm fim. Obrigado por Teu amor, Senhor, em nossas vidas, por meio do que nós vimos aqui, nós entendemos que os Teus planos estão sim sendo realizados e cada vez, Senhor, mais claros diante de nossos olhos. Sirva de cada vez mais de alimentar em nós o desejo de Tua volta e que venhamos aguardar com paciência e alimentando essa expectativa que nos mantém alerta e atentos a tudo que o Senhor há de realizar. Nos ajuda a compartilhar como Paulo, a sermos dedicados e esforçados para que outras pessoas possam ouvir Tua mensagem e ao mesmo tempo serem salvas. Nos ajuda nesse trabalho e nos socorre em nossas dificuldades. Abençoa Teu povo onde estiver, que o Senhor os ajude a viverem a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.